E no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar. Bom dia, David, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem com você aí? Bem, bom dia, Rafael. Bom dia a todas e todos que estão conosco no Jornal Brasil Atual. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, as coisas ainda tensas, mas com um horizonte mais feliz, com certeza. A gente vai repercutir com o David. David, vamos conversar sobre os assuntos relacionados à Petrobras e a gente começa falando sobre essa entrevista coletiva que o novo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, fez ontem. E a primeira coisa que ele disse foi que o preço de paridade de importação vai deixar de ser o último parâmetro na formação dos preços dos combustíveis e ressaltou que quem define a política de preços é o governo, que na maioria das vezes o PPI não serve para garantir competitividade do mercado de combustíveis. E ele afirmou que o PPI só garante ao concorrente uma posição confortável. David, por que o PPI não consegue essa competitividade? Ô, palavrinha chata! Bem, Rafael, apesar de, nesse momento da entrevista coletiva, estar em viagem, estava me deslocando de Feira para Salvador, a maior cidade aqui no interior do Nordeste, para a capital da Bahia, eu tive o cuidado de assistir toda essa entrevista coletiva do presidente Jean Paul Prats. Eu considerei a entrevista bastante positiva, ele se saiu muitíssimo bem em todas as perguntas que foram feitas pelos jornalistas, e com relação a esse tema, ele foi muito cirúrgico. Ele é um grande profissional do mercado de petróleo e gás aqui no Brasil, já há anos debatendo esses temas, e como senador da República, algo que ele tratou muito durante o seu mandato de 4 anos, que substitui a Fátima Bezerra, foi justamente de defesa da Petrobras e de defesa por uma política de preço dos combustíveis aqui no Brasil que seja justa. E, felizmente, ele toca nesse tema. Essa falta de competitividade por conta do PPI, Rafael, é porque ele está correto. Tentam obrigar a Petrobras a utilizar uma política de preços que é benéfica para o concorrente da Petrobras. Isso não é exigido aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo para empresas do setor privado, seja de petróleo, seja de qualquer segmento da economia. Não exigem que, por exemplo, uma empresa de fast food, ela trabalhe com preços iguais ao da concorrente dela. Aqui tentaram fazer isso, na verdade até fizeram, né? Infelizmente com o Temer e com o Bolsonaro, a Petrobras, que foi ocupada pela gestão por pessoas, na sua gestão, por pessoas indicadas por esses dois presidentes, ela foi obrigada a utilizar o preço de paridade de importação, que é interessante, obviamente, para aqueles que trazem derivados de petróleo de outros países, que importam, de fato, o combustível, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha para vender aqui no Brasil. Agora, como disse o próprio presidente Jean Paul Prats, se a Petrobras ela é detentora de boa parte do pré-sal brasileiro, se a Petrobras ela tem petróleo a um custo de extração muito mais baixo do que suas concorrentes, se a Petrobras tem refinarias com um custo de refino muito mais baixo do que das suas concorrentes, se a Petrobras ela tem uma estrutura logística ainda, apesar das privatizações que houve, que consegue entregar esse produto em grandes mercados consumidores a um preço menor do que a sua concorrente, qual o problema nisso? Nenhum. Então, eu achei o presidente Jean Paul Prats muito feliz em todas as suas palavras colocadas ontem, também com relação a esse tema. Então, Rafael, há uma sinalização muito explícita de que o governo federal, como ele bem colocou em vários momentos, acionista majoritário e controlador da Petrobras, vai sim orientar, recomendar por uma nova política de preços. Uma política de preços que leve em consideração principalmente os custos internos de produção. Porque se a Petrobras ela não importa derivados de petróleo, como diesel, gasolina, GLP, uma conjectura aqui, porque ela vai, então, utilizar o PPI
para um derivado de petróleo, um combustível que é produzido aqui dentro do Brasil, com petróleo brasileiro, com trabalhadores brasileiros, com custos de extração baixos, com custos de refino baixos, com custos nacionalizados em real e não em dólar. Óbvio, não precisa usar. Então, para quem não entendeu, a mensagem foi mais do que explícita. Ela está na cara de todo mundo e nós temos certeza de que a partir ali do dia 27 de abril, quando ocorrerá a Assembleia Geral dos Acionistas, mudando o Conselho de Administração, mudando a diretoria da Petrobras e, por tabela, a gestão inteira da Petrobras, nós finalmente veremos os preços dos combustíveis aqui no Brasil sendo abrasileirados, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e continua dizendo em suas entrevistas, já como presidente da República. Você está falando o seguinte, né, David, que finalmente a gente vai parar de dar dinheiro para aqueles que investem na Petrobras e têm ações fora do país, e também para os chamados tradings, né, que são esses importadores avulsos de combustível. Essa turma toda ganhou muito dinheiro nos últimos 6 anos e isso vai deixar de acontecer, de acordo com o novo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. E ele também destacou que vai mudar a política de dividendos da empresa. Lula ontem, inclusive, durante o relançamento do Bolsa Família, disse que a Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões de reais. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no tempo que era uma empresa de desenvolvimento do nosso país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal, disse o Lula. Ele defendeu ainda que as empresas brasileiras, os bancos brasileiros, têm que pensar primeiro no país, para depois pensar nos seus lucros ou pensar nos acionistas. E essa também é uma bandeira que a FUP vem defendendo há muito tempo. Quero que você fale sobre a importância da retomada dos investimentos pela empresa. David, por favor. Bem, Rafael, esse foi um outro tema que apareceu na entrevista coletiva de ontem. Também o presidente Lula, de forma muito incisiva, coloca essa observação de que, como você bem colocou, as empresas públicas e estatais brasileiras, elas precisam também servir o acionista controlador dela, que é o Estado brasileiro, que é o povo brasileiro. E não tem nenhuma discrepância nisso, como foi bem colocado também pelo presidente Jean Paul, em outras empresas privadas, de vários setores, mas inclusive também do setor de petróleo e gás, o grupo majoritário, controlador dessas empresas, determina a política dessas empresas. Sejam essas empresas públicas, estatais, com capital aberto, com ações na Bolsa de Valores, ou sejam empresas privadas. Então, isso é normal e natural e deve acontecer. É um assinte, Rafael, que nós tivemos ontem de divulgação com relação ao resultado da Petrobras. O próprio presidente Lula colocou isso, como você bem disse, o próprio presidente Jean Paul também fez essa crítica. É inadmissível que uma empresa que lucrou 188 bilhões de reais às custas de exportação de petróleo cru, de venda de derivados de petróleo aqui no Brasil, utilizando o famigerado PPI, o preço de paridade de importação, e as custas de privatizações, que pegue esse montante, que é um montante exorbitante. Petrobras não tem necessidade alguma de ter lucros líquidos exorbitantes como esses, principalmente com base nesses fatores que aqui nós colocamos. E pior do que isso, ainda pegar todo o lucro líquido, mais reservas de lucro, que deveriam ser utilizadas para novos investimentos da Petrobras, e transferir para além dos 188, 215 bilhões de reais para acionistas. Isso é um assinte. Ao nosso ver, é um crime. Porque nenhuma empresa de petróleo no mundo, Rafael, distribuiu dividendos para acionistas como a Petrobras distribuiu. E aí talvez o internauta que está aqui conosco, ele pense que isso seja bom, porque talvez ele tenha 1, 2, 3, 4, 100 ações da Petrobras, ele acha que é bom. Meu companheiro, minha companheira, se você tem ações da Petrobras, saiba que você não é um grande investidor. Nós estamos falando aqui de magnatas, principalmente lá dos Estados Unidos da América do Norte, que tem ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, esses sim estão ganhando muito dinheiro às nossas custas.
Então, temos certeza de que isso também será revisto. Tanto o presidente Lula já fez críticas com relação a isso, como também o presidente Jean Paul Prats, na própria entrevista de ontem, disse que a distribuição de dividendos, obviamente, não continuará sendo essa farra do boi que é hoje na gestão da Petrobras, do governo Bolsonaro, na gestão da Petrobras, do governo Temer. Isso será mudado. E para quê? Concluindo aqui, Rafael, justamente para que a Petrobras ela possa voltar a ter capacidade de investimento, principalmente aqui no Brasil. Vamos comparar só um número aqui, para que as pessoas possam nos ajudar até a divulgar essas informações. A Petrobras, no ano passado, investiu em torno de 10 bilhões de dólares. Isso dá em torno de 52 bilhões de reais. Isso é ínfimo diante da capacidade de geração de riqueza da Petrobras e diante do que ela distribuiu de dividendos para acionistas. Foram distribuídos 215 bilhões de reais, enquanto a Petrobras investiu 52 bilhões de reais. Ah, porque isso é muito. Não. Os governos do PT, principalmente aqui pegando os dois mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma, Rafael, nós tivemos durante ali 4 anos, 2009, 10, 11, até o 2012, investimentos que somados chegaram à monta de 47 a 52 bilhões de dólares investidos por ano pela Petrobras aqui no Brasil. Então, não temos dúvida de que o planejamento estratégico da companhia ele será revisado. Não temos dúvida de que, por tabela, teremos também um novo plano de investimentos, não focando apenas no pré-sal brasileiro, mas em outras áreas. Até porque o próprio presidente Jean Paul Prats tem falado da necessidade da transição energética e precisam ser feitos investimentos nesse segmento de energias renováveis. E o presidente Lula tem colocado que a Petrobras voltará a ser indutora da economia nacional. Voltaremos a ter os estaleiros funcionando no Brasil, a indústria naval vai ser resgatada. O presidente tem dito isso. Nós teremos o aumento da nossa capacidade de refino, com refinarias ampliadas, com o término das obras das refinarias que foram paradas pela Lava Jato e, quem sabe, com uma nova refinaria moderna do futuro sendo construída, inclusive no nosso Nordeste. Não tenho dúvida, Rafael, de que teremos uma mudança significativa a partir do dia 27 de abril, lembrando que a gestão da Petrobras ainda não é a gestão ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta das leis que foram criadas, das mudanças no comitê, ou melhor, no Estatuto da Petrobras no seu regimento interno, mas, felizmente e finalmente, a partir de 27 de abril, nós teremos uma mudança no Conselho de Administração da empresa e, por tabela, em toda a sua estrutura organizacional. A gente está falando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, que reúne os sindicatos de petroleiros por todo o Brasil. Agora, David, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ele divulgou uma nota, né, criticando duramente as indicações para esse novo Conselho de Administração da Petrobras, como você lembra, começa a partir de abril. E esses nomes, boa parte desses nomes foram indicados pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, e é composto por nomes ligados ao mercado financeiro. Como é que vocês estão lidando com essa situação e essa contradição? Ontem, inclusive, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, minimizou essas críticas a esses indicatos. Como é que você avalia essa formação desse conselho de administração? Ele pode efetivamente mudar os rumos do país, da Petrobras, e garantir investimentos para o país? Bem, Rafael, eu também percebi esse momento ali na entrevista coletiva dada pelo presidente Jean Paul Prats sobre esse tema, o tema da mudança do Conselho de Administração. Primeiro, destacar algo que o presidente Jean Paul colocou, e que nós compreendemos muitíssimo bem. Nós temos uma república no Brasil que é formada por governos de coalizão. Isso desde sempre. E daí vêm as várias críticas, por sinal, críticas construtivas, como da companheira Petra, falando que a nossa democracia é uma democracia em vertigem, uma democracia que tem as suas fragilidades. Então, temos um governo de coalizão. Compreendemos isso perfeitamente. Entendemos, como disse o próprio presidente Jean Paul Prats, que o presidente Lula, que é o presidente da República, ele governa hoje o país com uma grande frente, uma frente ampla, uma frente com 16 partidos que compõem esse governo e, obviamente, os partidos dentro do governo
querem e vão querer sempre ter espaço. E o espaço do Conselho de Administração é um deles, que é indicado pelo presidente da República a partir de vários diálogos, várias conversas com os atores que hoje fazem parte do governo federal brasileiro. Compreendemos isso perfeitamente. E como o companheiro deputado federal, hoje ministro da SECOM, companheiro Pimenta, grande deputado aguerrido ali do Rio Grande do Sul, grande companheiro, ele disse em entrevista coletiva, se houve, meu companheiro Rafael, um acordo, um ajuste, um diálogo para a composição do Conselho de Administração, nós entendemos. Isso não é um problema. O presidente, o governo federal, óbvio, tem esse poder para dizer quem será o representante da União, acionista majoritária da Petrobras, dentro do Conselho de Administração. São 7 nomes. Agora nós, Rafael, como mantemos e precisamos manter a nossa independência, a nossa autonomia sindical diante dos governos, diante dos patrões, precisamos sempre alertar os problemas que podem acontecer. E aqui nós destacamos mais uma vez, nós temos 4 nomes que sim são ligados, como dissemos, ao mercado financeiro, à indústria de álcool, nomes que foram ligados ao governo anterior, o governo do Bolsonaro, nomes que trabalharam com o Paulo Guedes, com Adolfo Saxida, nomes que trazem preocupações. Então, nós estamos cumprindo esse nosso papel de alertar, de sinalizar que poderemos ter problemas dentro do Conselho de Administração com esses nomes que ali estão. Agora, caso eles venham, tem também isso, né, Rafael? Tem gente que vira camaleão. Se eles vão se adaptar, se submeter à orientação do governo federal, a tudo o que o presidente Lula tem colocado no seu programa de governo e tem falado, inclusive ontem falou sobre vários temas acerca da Petrobras, e vão cumprir aquilo que o governo mandar, nós, obviamente, iremos parabenizar o bem feito desses que foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se não fizerem isso, obviamente, assim como nós estamos alertando, nós iremos fazer as críticas necessárias para que esses sejam, sim, retirados do Conselho de Administração da companhia, que precisa ter ali pessoas que rezem a cartilha, pessoas que sigam as orientações, pessoas que ajudem o governo federal a cumprir o programa de governo que foi apresentado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que foi aprovado nas urnas pela população brasileira. E temos certeza, Rafael, que o presidente Lula ele está atento a tudo isso e que vai fazer o melhor para a nossa querida Petrobras voltar a servir a população brasileira, voltar a servir o Estado brasileiro e não apenas a acionistas estadunidenses que têm ações na Petrobras por conta de um acordo que o Roberto Castelo Branco, junto com o Bolsonaro, fez com esses acionistas lá na Bolsa de Nova York. Com certeza teremos mudanças e as mudanças, a partir do dia 27 de abril, acreditamos que serão mudanças benéficas à própria Petrobras e benéficas principalmente ao Estado e ao povo brasileiro. E a gente tem certeza que a FUP vai cumprir esse papel, lembrando sempre, governo é governo, sindicato é sindicato, cada um no seu quadrado. Quero agradecer... Rafael, e partido é partido. E partido é partido. Porque também a presidenta Gleisi Hoffmann ela tem sido feliz em suas colocações. São críticas construtivas. Sim. Porque cada um cumpre o seu papel. Como você me colocou, sindicato é sindicato, cumprimos o nosso papel. Partido é partido. E governo é governo. De ampla coalizão, por tabela, o governo é em disputa, que precisa ser disputado, sim, sempre, e estaremos aqui cumprindo o nosso papel. David, muito obrigado pela tua participação. É sempre muito bom contar com a tua presença e de outros companheiros ligados à Federação Única dos Petroleiros, aos sindicatos de petroleiros por todo o Brasil. E a gente volta a fazer contato para continuar discutindo essas questões de preços dos combustíveis, dividendos da Petrobras, indicações do Ministério das Minas e Energia para o Conselho, enfim, os rumos, os caminhos que a Petrobras deve seguir a partir do dia 27 de abril com a eleição do novo Conselho. Muito obrigado e até breve. Bem, Rafael, eu que agradeço aqui em nome da FUP pela oportunidade, aproveitar e mandar um abraço para você aí, para o Eduardo, para o Zé Maria, o Silvio, todos e todas que fazem parte aí da rede
Brasil Atual. Bom final de semana a todos e todas. Vamos continuar atentos, ajudando o presidente Lula a governar bem o nosso imenso Brasil. Forte abraço, beijo no coração, Rafael. Abraço. Conversamos com David Bacelar, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.